Olá pessoal, vamos fazer um exercício que envolve derivação implícita de funções de várias variáveis. Então é o seguinte, eu quero encontrar a derivada parcial de z em relação a x e a derivada parcial de z em relação a y se z é definido implicitamente como uma função de x e y pela equação x ao cubo mais y ao cubo mais z ao cubo mais 6xyz é igual a 1. Então é o seguinte, né? Quero encontrar a derivada parcial de z em relação a x. O que vocês têm que ter em mente? O y vai ser uma constante, vocês consideram como uma constante. E o que está variando é o x, tá? Então a função z é uma função em relação a x. Então são esses detalhes que vocês têm que ter. Então observe que aqui a gente não consegue isolar o z facilmente. Então toda vez que acontecer isso, vocês vão usar as derivadas implícitas, beleza? A ideia é derivar ambos os lados a derivada parcial de z em relação a x. Então, vocês vão fazer o seguinte. Ó. Vão derivar tudo que está do lado esquerdo, a derivada parcial de z em relação a x, ou seja, x ao cubo. E a derivada parcial de z em relação a x do lado direito. Beleza? Então é o seguinte, aqui você vai fazer a derivada parcial de z em relação a x de cada membro do lado esquerdo. Beleza? A derivada parcial de z em relação a x, aqui vocês sabem que vai ser 3x ao quadrado. Y é constante, então é zero. Z é uma função de x, então vocês derivam isso daqui, né? Regra da cadeia lá. Então, ó, vocês imaginam que dentro do z aqui tem alguma função que envolve o x. Então, vocês derivam primeiro, fica 3z ao quadrado. Lá em função de uma variável seria vezes z', né? Aqui no caso é a derivada parcial de z em relação a x. Mas, observe que aqui tem a função com x e uma função z que também envolve o x. Então, a regra do produto, né? Então, derivando primeiro em relação a x, vocês têm 6yz mais. Aí agora, vamos derivar aqui em relação a z, né? Então, pensando que z tem uma função que envolve o x. Então, vai ser o quê? Primeiro, a derivada é 6xy, beleza? Como z aqui, né? É apenas o z, então a derivada é 1. Agora, vezes, lembrando lá de função de uma variável, seria o z'. Mas no nosso caso, é uma derivada parcial, então é del z, del x. E do lado de cá, a derivada parcial de z em relação a x de uma constante é quem? Zero. Então, nosso objetivo é encontrar a derivada parcial de z em relação a x. Vamos colocar em evidência aqui, né? Então, você tem o quê? 3z ao quadrado mais 6xy del z del x igual. Aí, o que não tem a derivada parcial de z em relação a x, a gente passa para o outro lado, né? Então, você vai ter o quê? Menos 3x ao quadrado. Aqui, menos 6yz, beleza? Então, del z, del x, igual a... Se quiser colocar o menos 3 em evidência, pode colocar, tá? Então, fica x ao quadrado, mais 2yz, sobre 3, colocar o 3 em evidência também, né? Fica z ao quadrado, mais 2xy. Em outras palavras, isso aqui é menos x ao quadrado mais 2yz, simplificando, né? 3z ao quadrado mais 2xy. Então é isso, pessoal. Não tem muito segredo, tá? Essa é a derivada parcial aí, usando a derivação implícita, beleza? Professor, quero agora encontrar a derivada parcial de z em relação a y. É a mesma ideia, tá, pessoal? Derivada parcial de z em relação a y, beleza? Então, lembrando, né, que a derivada parcial de z em relação a y, o x é constante, o que está variando é o y, e a função de z é uma função que envolve o y. Então, vocês fazem a mesma jogadinha que eu fiz lá, né? Do lado, vocês vão derivar tudo do lado esquerdo em relação a y, beleza? Então, eu gosto de colocar assim só para vocês não se perderem, tá? Então, aqui a mesma ideia vai ser muito parecido com o primeiro, né? A derivada parcial aqui da x ao cubo é uma constante, então é zero. Aqui no caso, y ao cubo, se eu estou derivando em relação a y, né? Então aqui fica 3y ao quadrado.
a derivada de z. Lembrando que z é uma função que envolve o y, tá certo? Então, vocês derivam na regra da cadeia 3z ao quadrado vezes a derivada do z, que no caso aqui é a derivada parcial de z em relação a y, mais regra do produto igual a gente fez anteriormente. Vamos fazer rapidamente aqui, né? Aqui então vai ficar 6xz mais 6xy, o z que no caso é o del z, del y, fazendo um pouco mais rápido, né? E aqui vai dar 0, ok? Então é o seguinte, colocando em evidência, nós temos o quê? Então, só para finalizar, né, para escrever aqui então, del z, del y é igual a... Então é isso, pessoal. O resultado é menos y² mais 2xz sobre z² mais 2xy. Então é isso. Espero ter ajudado e até o próximo exercício. Um grande abraço.